construção, valor à vida, libertação. Somos semente, somos farol. Quando a alma escolhe ver o sol. Sejam bem-vindos ao canal Em Nome Delas. Estou aqui com Rafaela Xavier, nossa professora, doutor psicólogo Marcelo Cidrião, e hoje falaremos no nosso episódio sobre o caso de Beatriz dos Anjos Miranda. Hoje a gente precisa ter coragem de dizer o que muitos evitam. Beatriz dos Anjos Miranda, ela foi assassinada. Isso é fato. Isso é crime. Mas o relacionamento deles já estava doente há muito tempo. E é verdade que os dois estavam extraindo o pior um do outro. Ela provocava com palavras, ironias, desdém. Ele reagia com controle, silêncio ameaçador e frieza. Para a gente entender melhor esse caso, eu vou contar um resumo do que estava acontecendo na vida e no relacionamento de Beatriz. Beatriz Miranda tinha 24 anos, era natural de Maracanaú, uma cidade que fica na região metropolitana de Fortaleza, mãe de 2 meninas de aproximadamente 7 e 1 ano. A influenciadora tinha mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais e compartilhava vídeos de humor, sobre o cotidiano e relacionamentos. Namorava o suspeito, Antônio Lúcio Moraes, de 20 anos, e o casal vivia uma relação com episódios de briga, traição e de agressões mútuas que eram expostas em vídeos nas redes sociais de Beatriz. Ela, inclusive, chegou a aparecer agredindo com algo semelhante a uma faca, segundo testemunhas, e na madrugada do sábado, 29 de março, por volta de 4 horas da manhã, durante uma briga dentro do carro em uma área de Maracanaú, ele teria usado o cinto de segurança do carro para estrangulá-la. Após perceber que ela estava morta, ele tentou queimar o carro para ocultar o corpo e destruir as provas. Os vizinhos notaram o fogo, chamaram o corpo de bombeiro e, ao apagarem as chamas, encontraram Beatriz morta e com sinais de violência. Ai, foi tu feio, Beatriz, tu tá doida, mano. Eu vou morrer, sua desgraçada. Isso é coisa que tu faça, mano. Eita, Beatriz. Para, Beatriz. Para, mano. Para, mano. Para, o que tá fazendo? O que é que tá fazendo? Relacionamento não é ringue. E quando vira um campo de guerra, o amor já foi embora faz tempo. Quantas mulheres hoje estão se vingando do seu parceiro com palavras afiadas? Quantos homens estão devolvendo isso com silêncio, frieza e raiva acumulada? Quando os dois erram, quando eles extraem o que há de pior em ambos, essa escolha pode ter consequências trágicas, como aconteceu no caso de Beatriz. Doutor, diante desse cenário, o que leva uma mulher como Beatriz, que era jovem, influente, com tantos seguidores e que tinha aparentemente o controle da sua vida, a permanecer e alimentar uma relação cheia de agressões e toxicidade? Rafaela, a Beatriz não precisava ter sido assassinada. Estamos diante de mais um crime bárbaro de tirar o sono, que marcou profundamente a história dessa família e dos filhos. Ela tinha 2 filhos, né? Um casal passa por altos e baixos. Toda relação afetiva passa por altos e baixos.
Ela morava em Maracanaú, uma cidade com cerca de 250 mil pessoas, muito violenta. Eu conheço Maracanaú, já trabalhei lá. Há um índice de feminicídio muito grande em Maracanaú. Violência contra jovens, mulheres, crianças. A vida de um casal, dentro de um contexto tóxico, é feito de gatilhos emocionais. Esses gatilhos emocionais podem acontecer em forma de frases, palavras, imagens, até cheiro. Pode ser motivo de uma briga de casal. Se ele não gosta do cheiro do feijão, aquilo já pode ser o início de uma briga, tá? Então eu vejo o que é que mantém esse casal unido diante de tanto desentendimento. Duas coisas: sexo e os filhos. Eles deviam ter uma boa uma atração sexual muito grande um pelo outro, para se manterem dentro desse contexto, para valer a pena. E os filhos também obrigam o casal a se manter dentro de um ambiente familiar. E qual estrutura de personalidade pode estar por trás de uma pessoa que se mantém em um tipo de relação assim? Olha, me parece que o caso concreto sugere uma relação sadomasoquista, certo? Em que um é sádico e o outro é masoquista. Um gosta de sofrer e o outro gosta de bater, né? Então é muito comum, dentro de uma relação tóxica, esse contexto sadomasoquista. Vem de sado e de masoque, que são dois personagens do Marquês de Sade, uma obra clássica da literatura francesa. Daí vem essa palavra, sadomasoquista. Doutor Marcelo, por que uma mulher, mesmo ao perceber a toxicidade de um relacionamento, onde há agressões, humilhações, exposição pública, continua ali, como se algo inconscientemente a amarrasse emocionalmente ao próprio sofrimento? A vítima muitas vezes acha que ele vai mudar, que aquilo é uma fase. Ele muitas vezes pede desculpas e diz que vai mudar e ela acredita. E pouco tempo depois, há uma nova reversão de tendência no relacionamento do casal. Então, existe uma retroalimentação. O casal vive disso. Me parece que ela, inclusive, postava nas redes sociais brigas do casal, porque ela queria like, ela queria feedback, ela queria um retorno, ela queria ouvir outras pessoas falando sobre aquele tema. Entendeu? Então isso vai gerando uma bola de neve. E chega um momento que a coisa explode. Num comportamento radical, impensado, né? O que é que houve? Uma briga de casal dentro de um carro. E eles perderam o controle. Ele mais do que ela. Tanto é que ele a enforcou com o cinto de segurança. Ele estava planejado para isso? Provavelmente não, porque se tivesse ele tinha uma corda. Mas não, ele a enforcou com o cinto de segurança. Foi uma coisa meio que improvisada. Sim, sim. Mas doutor, assim, como a gente já tem os históricos de vídeos, né, de agressões entre eles, aparentemente era uma relação onde ele também era agredido e aceitava, porque ele já estava nessa relação, né? É tanto que ele era exposto nas redes e continuava com ela. Mas o que pode ter sido, de tudo que ele já tinha aceitado, o limite para ele cometer esse ato? Veja bem, ela tinha 24 anos, ele tinha 20. Sim. Ela era mais experiente do que ele. Não se sabe de quem eram as filhas, se desse relacionamento ou de outro, né? Provavelmente de outro,
porque uma das filhas tinha 7 anos de idade. Então ela foi mãe muito jovem, muito cedo. Existe uma dependência do homem em relação à mulher. E o homem tem medo de perder a mulher. O homem cria um sentimento de posse, de domínio, e ele quer preservar essa posse, esse domínio. Então, muitas vezes, ele se submete a situações humilhantes, vexatórias, também na esperança que ela vai mudar, que ela pode mudar, que o relacionamento pode amadurecer. Então, para chegar a esse ponto dessas violências, dessas agressões, a gente deduz que o casal não tinha maturidade afetiva para construir uma relação juntos. Se conheceram rápido e começaram a transar rápido e casaram rápido. Então não deu tempo para eles se conhecerem. Eles já resolveram morar embaixo do mesmo teto. Ele com 20 e ela com 24. Eu recomendo que as pessoas casem depois dos 30. Entendeu? Para ter um tempo de maturidade, para poderem construir uma segurança financeira, emocional, você conhecer aquela pessoa em profundidade, saber dos limites dela, ela saber dos seus limites, né? Ao contrário do mundo contemporâneo, que é na velocidade do TikTok, Sim. do Instagram. Então as pessoas estão assim. Doutor Marcelo, acho que o senhor vai intensificar mais essa sua resposta ao me dizer o que pode fazer um homem perder completamente o limite dentro de uma relação. Muitas coisas. Provavelmente ela falou palavras e frases que mexeram muito com ele, com a insegurança dele, com os medos dele. Então essas palavras, essas frases são gatilhos emocionais que despertam o lado mais selvagem das pessoas, muitas vezes. Doutor, mas qual o sentido de um casal que tem esse convívio, né, que mora junto, que já formou uma família, extrair um do outro essa parte selvagem, o que tem de pior, ao ponto de acontecer o que aconteceu? Veja bem, a imaturidade do casal, da relação, leva nessa direção. Ele não estava preparado para casar, e nem ela. Ele não estava preparado para um relacionamento a dois, e nem ela. Essa é a conclusão que eu chego. Porque se tivessem, haveria mais diálogo. Ninguém ia postar na internet cenas de violência da intimidade de um casal. Isso não é sadio. Você ficar colocando na internet cenas de violência da sua intimidade, né, dos seus conflitos pessoais, da dinâmica do seu relacionamento. O lado mais pobre da sua vida você fica postando. Isso não é sadio. Entendeu? Então eu vejo uma grande imaturidade na dinâmica desse relacionamento entre a Beatriz e o seu parceiro. Ela não precisava ter sido assassinada e ele também não precisava ter assassinado ela, né? Houve aí uma perda dupla. E os filhos? Quem é que vai criar? Eu fico me perguntando sobre essas crianças. Elas vão crescer com essa história na cabeça. O companheiro da minha mãe matou ela. Eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha 5 anos de idade. A falta que essa mãe faz para essas meninas é brutal. O que é que a literatura diz sobre filhas de mulheres que foram mães com 15, 16 anos? Elas tendem a repetir a história da mãe. Ou seja, há uma alta probabilidade dessas meninas engravidarem muito cedo.
há uma alta probabilidade dessas meninas caírem dentro de relacionamentos tóxicos dentro de Maracanaú, com os garotos do bairro. Entendeu? Eu conheço bem Maracanã, eu atendi pessoas em Maracanã e eu conheço bem essa história. Né? É uma história que se repete. É um município muito violento. Uma cidade industrializada, né? Uma cidade dormitório, há um índice de desemprego muito grande, cerca de 250 mil pessoas moram em Maracanaú, fica na região metropolitana de Fortaleza, com todos os conflitos de uma cidade periférica de uma grande cidade. E, doutor Marcelo, qual era a estrutura de personalidade que ele possuía? Veja bem, nós não conhecemos o assassino de forma direta, mas apenas de forma indireta, né? Então a gente tem que falar em tese, certo? Eu não tive acesso direto a ele, mas pelo que se percebe, né, um homem jovem, muito jovem, de 20 anos de idade, que já estava casado. Homens não amadurecem com 20 anos de idade. Amadurecem depois dos 30. Então ele assumiu um relacionamento, um casamento, né, com uma mulher mais velha do que ele, não muito mais velha, mas um pouco mais velha do que ele. E também não sabemos de quem são essas filhas dela. Provavelmente de outro relacionamento. Porque uma das meninas tinha 7 anos. 24 menos 7 dá quanto? 17 anos, né? E ele, 20 menos 7, 13. Então, provavelmente, as filhas não eram dele, né? Então, um homem imaturo, cheio de medos, de inseguranças, incertezas, né? Que não sabia se comportar dentro de um relacionamento afetivo maduro. Então, ele deve ter sentido muito medo de perdê-la. Para chegar a esse ponto, é isso que acontece, o homem tem medo de perder a mulher. Obrigada, doutor Marcelo, por suas respostas técnicas dentro do campo da psicologia. E agora, nós vamos assistir um vídeo com uma mensagem muito importante. Bem, pessoal, nessa relação que a gente vê um pouco conturbada, né, não cabe mais a questão do respeito, né? Porque é muito interessante, é importante ter o respeito de ambas as partes, né? E principalmente a gente sabe que na questão emocional, vez por outra, supostamente há uma desproporcionalidade, né? Ou seja, às vezes uma pessoa é mais emotiva do que a outra, e geralmente a pessoa mais emotiva, ela acaba absorvendo mais do que a outra pessoa, né? Isso causa uma sensação de mal-estar, isso causa uma sensação desagradável, desconfortável na relação, até mesmo que o casal se goste, mesmo que o casal se goste, tem uma afinidade, mas se não houver respeito, aí fica bastante complicado, porque o respeito ele deve estar realmente acima de tudo. Essa é a minha opinião. Valeu! Se você se sente humilhado ou humilhada, irritado ou irritada, se está engolindo palavras que um dia pode virar atos, se você fez tudo para que a relação desse certo e mesmo assim esses atritos eles continuaram, não espere o pior acontecer. Deixe ir. Essa relação, ela deu sinais que acabou. Não reaja com violência. Não manche a sua vida com sangue. Procure ajuda para superar. Nós estamos aqui. Se você se sente ferida, ferido, se está doendo, entenda, relacionamento
veio para somar. Se está machucando, se está doendo, se está adoecendo, saia enquanto há tempo. Mas nós precisamos reconhecer que ela errou ao alimentar o conflito com um homem emocionalmente instável. Nem todo conflito ele termina em morte, mas todo desrespeito pode virar uma tragédia se ele não for interrompido. O canal Em Nome Delas é um grito de alerta, é um gesto de amor e um convite à mudança. É isso aí, pessoal. Então, deixem o seu like, compartilhem, comentem e ajudem o nosso canal a chegar para quem precisa de nossa informação. E saibam, o canal Em Nome Delas está aqui para escutar você. Quando um casal destrói o pior de si, a vida vira tragédia. A dor explode, a liberdade morre e o amor se apaga. Mas se ao invés disso eles tivessem extraído o melhor de si, se tivessem escolhido o respeito, a escuta, a leveza, se tivesse cultivado afeto nas pequenas coisas do dia, o final seria outro. Ela estaria viva, ele estaria livre, e as filhas teriam um lar inteiro. O amor verdadeiro não machuca, ele protege, ele soma, ele constrói.